Boa tarde, né? Boa tarde, ok? Eu quero dar uma explicação aqui sobre o livro de Ezequiel 28, né? Que as pessoas falam que ali está falando do Satanás, tá certo? Ok, tá? Eu vou dar uma pequena explicação, tá? Na verdade, no livro de Ezequiel 28, tá falando ali, não é de Satanás, tá? O meu tema do vídeo é isso aqui, ó. Satanás, o homem, né? Que tá falando ali em Ezequiel 28. Na verdade, não está falando aqui de Satanás não, tá? Eu botei aqui, Satanás ou homem, né? Eu botei o significado. Então, no cabeçalho do texto de Ezequiel 28, já tá explicando aqui, ó, profecia contra o rei de Tiro, tá? Aí eu coloquei também aqui um resumo. Verso 12, 28, verso 12 fala, cante uma canção. Tá? Então é uma canção em forma de prosa. Então, o rei de Tiro era um rei muito arrogante, um rei que queria ser igual a Deus, tá? E ele queria ser igual a Deus, então Deus mandou que um homem cantasse uma canção sobre o rei de Tiro. Quando a gente vai fazer uma canção, uma forma de prosa, uma poesia, uma música, a gente usa metáfora, a gente usa figura de linguagem. Então na canção era para cantar do que era querubim, começou a falar que ele era como se fosse um querubim, e começou a falar usando metáforas, né? Figura de linguagem, para definir como na canção, uma canção profética do fim da destruição do rei de Tiro, como ele ia morrer, e na canção também falava também da sua arrogância, que ele queria ser igual a Deus, né? Ele queria dominar todo mundo, tá certo? Então se você ler todinho, verso 28 com calma, entendendo que tudo aqui está falando contra um homem, não é contra um espírito, tá? Nem é contra um Deus, é contra um homem. Um homem que é o rei de Tiro. Então, Ezequiel 28 está falando do rei de Tiro, tá? Mas mandou que um homem cantasse uma canção. E você encontra isso em Ezequiel 28, verso 12. Eu coloquei aqui, verso 12. Eu não vou falar aqui bem detalhado, tá certo? Porque é muita coisa. Satanás, o homem. Na verdade, não é Satanás, tá certo? É um homem. Tá falando aqui de um homem do rei de Tiro, tá? E aquelas palavras que tá falando também de querubim, aquilo ali, era a forma de prosa da canção que o profeta Ezequiel mandou cantar essa canção. Deus falou na boca dele que ele mandasse que um homem cantasse essa canção. O fim trágico do rei de Tiro, tá certo? Esse é o significado. Tenha paciência quando você lê com calma, texto e contexto. Eu não vou colocar, outro dia eu vou colocar aqui texto e contexto, porque os meus equipamentos aqui não tá muito bem para fazer gravação. Vou fazer depois eu vou organizar uma lousa de capacidade, preparar um material melhor para vocês entenderem melhor, tá certo? Ok? Então tá aí. Ezequiel 28. Tá falando de um homem. Aqui na frente, ó. Profecia contra o rei de Tiro. Ezequiel 28, tá? E tudo que tá falando sobre ele, as profecias são em forma de poesia, de música, tá certo? As canções que fosse cantado para ele no capítulo 28, verso 12, era uma canção profética do fim trágico do rei de Tiro. E numa canção e numa poesia, minha gente, a gente coloca muita metáfora, tá certo? Ok? Não é o diabo não, nem é Satanás não, ele tá falando do homem, do rei de Tiro. Tá ok? Tenha boa tarde. Bom sábado.